As pessoas me fizeram não gostar de reality shows. E na primeira vez que eu gravei, eu tinha falado que já teria um vencedor e que certas coisas me incomodavam. Só que eu percebi depois que sim, as pessoas podem fingir o seu personagem e ainda assim ganharem o programa. E agora que eu tenho essa certeza, vendo as coisas acontecerem agora, e que no final das contas aqueles que eu achava que estavam errados estavam certos sobre aquela pessoa, eu só consigo pensar o quanto as pessoas estragaram um reality show. No momento em que eu estiver gravando isso, o reality já aconteceu e provavelmente vai estar mais perto de acontecer o próximo do que necessariamente o que passou. Porém, a crítica segue atemporal, tanto pela minha opinião, quanto pela opinião do Biel, e vocês vão entender. Tendo essa introdução maravilhosa, quero que sintam-se à vontade para criticar, para concordar, e boa visita. Esses dias eu tava pleníssima vivendo a minha vida, até que eu percebi que um Fiquei nervosa tanto tempo sem gravar momentos. Até que, eu percebi que um participante que eu acompanhava foi o ápice da escrotice. Então eu decidi parar de acompanhar e deixei claro que larguei de mão. Instantaneamente, os fãs desse participante, e eu não tô exagerando, e não é um comportamento isolado, vieram em massa me atacar por isso, simplesmente porque parei de torcer pra X participante. Eu pensei, eu não vou dar nome meus bois, mas eu vou falar porque é sobre, era o Davi. Porque o que tem de treta envolvendo este participante se ofendam em sua própria família. Ai, socorro. Mas vamos lá. Naquele momento, eu notei o quanto realities tinham mudado. Seu público, principalmente, que eu tava genuinamente desmotivada de continuar acompanhando aquele reality show, ou, mais especificamente, aquela realidade. O que não se aplicava aos outros, felizmente. Mas, até quando? Comentei sobre isso com o Biel Fagor, sobre realities no caso, e chegamos à conclusão do quanto as coisas estavam diferentes. Até porque ele acompanhava há mais tempo do que eu. Então tínhamos visões diferentes sobre, mas que se encontravam em um certo ponto. Até porque ele é mais velho que eu, então logicamente que ele acompanhou realities que, por exemplo, era muito pequeno para ter assistido, Então por isso que ele tem uma vasta experiência sobre, entendeu? Mas é sobre, e não tô chamando de velho, tá? Apenas estou ressaltando que ele tem mais experiência, apenas para deixar claro. Vamos seguir aqui. Então, nesse vídeo, iremos comentar nossas opiniões sobre realities e, principalmente, irei comentar os que eu assisti. Uma lista pequena, mas considerável para falar sobre. Me acompanhem e sintam-se em casa. Capítulo 1. Não são apenas pessoas, são personagens e seus fanboys e fangirls. Diria que essa é a melhor descrição da situação atual dos reality shows. Personagens de pessoas reais, estereotipadas ou completamente construídas para agradar as tias do sofá. O público mais velho que acompanha os realities há 20 anos e que é facilmente manipulável. Falo isso porque, mesmo que você descubra a verdade e tente expor as provas concretas, elas se recusam a acreditar, chegando ao ponto em que elas podem até mesmo levantar militância para defender tais personagens. Queria eu estar brincando sobre esse último caso, isso quando elas não tentam dar uma justificativa para certos comportamentos absurdos.
Só assim o fundo do poço mesmo. Seria um comportamento aceitável de um adolescente ou jovem adulto twitteiro, mas uma tia de 50 anos ou mais? Aí já complicou. Definitivamente estamos em um caminho sem volta, porque quem realmente passa na pele ou acompanha minimamente de perto sabe como é. Além de principalmente saber quando tal pauta está sendo usada para benefício próprio, atrapalhando a luta de causa real. Eu cheguei a um ponto que eu simplesmente senti enjoo só de ouvir a voz de alguns participantes, de não ter interesse algum de saber o que vai acontecer e ter raiva de quem quiser me contar. Logo eu, que sou a pessoa mais fofoqueira que tem e que adora realities. Isso se aplica apenas ao BBB? No caso, né? Porque assim, tem a Fazenda também, que eu nunca parei pra assistir, mais de um único dia, e achei o povo de lá completamente descontrolado no sentido ruim, porque eu adoro um caos, isso é verdade, só que parecia que eu tava assistindo The Sims. E seria divertido se fosse no joguinho 3D, mas na vida real é um pouquinho assustador. Mas quando visto fora de contexto, fica engraçado pelo menos. Porém, como mencionei inicialmente, eu assisto outros realities, como o do Dubai Bling, por exemplo, que parece totalmente descolado da realidade de tão surreal que é, e é como ver um The Sims 4, mas queria explicar sobre cada um deles resumidamente depois do comentário do Biel Fegor. Pode sentar com a gente e falar sua opinião sobre. Oi, aqui é o Biel. Olha, se tem uma coisa que eu realmente gosto de ver, é como as pessoas se comportam. E nesse quesito, eu acredito que, pelo menos pro universo brasileiro como a gente conhece, o BBB é o melhor exemplo disso, né? Você tem um grande exemplo do macro dentro do micro. No caso, a representação, reprodução e a emulação de uma sociedade brasileira numa casa com 18 a 20 pessoas, 16 a 20 pessoas, se eu não me engano. Depende do ano, tem ano que tem mais, tem anos que tem menos. E uma coisa que eu reparei é que desde a primeira edição do Big Brother, parece que o público gosta da história do coitado. Por exemplo, quem venceu o primeiro Big Brother foi o Bambam. O Bambam, ele foi uma pessoa que ativamente entrou na casa e acabou ficando inimigo de todos lá dentro. Então, como que eu posso dizer? Ele ficou excluído, tanto é que ele criou a Maria Eugênia, que virou meme, né? Boneca, na época virou meme. Que seria a boneca dele, no qual ele conversava, porque ele passava o dia inteiro sozinho. E isso acabou virando a marca registrada dele até hoje, como deu pra ver na recente luta que ele teve com o Popó. Ele levou até mesmo Maria Eugênia. E dessa maneira, como eu disse, é uma representação do macro. O que o brasileiro gosta? É do coitado. Muito provavelmente isso ocorre porque uma boa parte do povo brasileiro é coitado também. É uma representação... Como que eu posso dizer? Vamos supor a seguinte situação. A dona Cintia, uma trabalhadora, ela acorda às 6 da manhã todo dia e chega em casa às 8 da noite, mais ou menos, todo dia. Querendo ou não, esse é o dia a dia normal de um ser humano que trabalha. Quando ela chega, ela ainda tem que cuidar das crianças, cuidar da alimentação das crianças, né? Cuidar do marido, caso ele não tenha sumido, lidar com problemas familiares, tanto internos quanto problemas de outros membros da família que aparecem pra ela. E acabam tomando conta do resto da noite dela e ela acaba não podendo descansar. Essa pessoa, às vezes, ela só quer parar tudo um pouquinho. Ela quer parar tudo por alguns minutos e ter uma pequena dose de endorfina no seu dia. O que acontece? Ela liga a TV, tem uma coisa interessante passando, que é um monte de gente brigando, e não é ela. Se você parar pra pensar, é incrível quando você tem uma vida estressante, a única coisa que você conhece é basicamente brigar, de diversas maneiras, é claro, não de uma maneira única e específica. E então você assiste um programa que tem 12 pessoas que nunca se viram na vida
dentro de uma casa presas, sem direito a nenhum tipo de lazer, basicamente, porque quando você tá lá, você ou fica na casa, ou tem outra opção que é ficar dentro da casa. Você não tem muita coisa pra fazer. É claro que tem festas e tudo mais, só que ela é feita de uma maneira que seja um momento no qual as pessoas se organizam pra brigar entre si. Tanto é que a maior parte de combinação de votos dentro de um Big Brother acontece nas festas. Se vocês repararem e olharem o histórico de como é formado os paredões, é sempre um dia depois de cada festa. E daí tem as pessoas que começam a falar: eu acho que eu vou, não sei o que lá, porque tal pessoa vai votar em mim, eu acredito que tal pessoa vai votar em mim, eu escutei um burburinho aqui, um burburinho ali. Aí tem uma outra pessoa que fica de leve trás, que é muito interessante também, porque treta gera engajamento. Isso é um fato. Então você tem essas festas no qual as pessoas, no primeiro instante, estão todas felizes juntas, somos melhores amigos, BFFs, mas logo em seguida elas acabam se matando e traindo umas às outras. É uma coisa bem incrível. E parando pra pensar, esses também são os momentos nos quais casais são formados definitivamente. E, de acordo com a minha vivência de Big Brother, casais não funcionam de maneira tática. Se você ficar com alguém, é quase 100% de certeza que vocês dois vão ser eliminados, porque vocês vão ficar entre vocês dois, não vão pensar num time, e por consequência, um dos dois vai ser eliminado e você perdeu o casal. Eu acho que o único casal que deu certo, por um tempo depois do Big Brother, inclusive, foi a Sabrina Sato e o Domini, que foi no Big Brother 3. E o Alemão e a Fanny, que foi no Big Brother 5, 6, alguma coisa assim. Não vou lembrar agora de cabeça. Mas olha só como você é induzido constantemente a pensar em como você deve brigar dentro daquela casa. E agora traz isso pra fora, porque é muito comum você escutar tal pessoa que no pro lugar já projetando ideias de como vai brigar. Eu conheci muita gente que falava: se ela falar tal coisa pra mim, o negócio vai ficar feio. Eu garanto que você conhece pelo menos umas 3 pessoas que são assim. Se tal coisa acontecer, ela já fica planejando situações pra que ela fica planejando situações pra que a briga aconteça. É muita maluquice isso. Só que a diferença é que na casa isso é induzido e fora da casa você simplesmente é assim porque você é assim. E eu fiquei pensando nisso esses dias sozinho. E me veio esse pensamento. A relação entre você trabalhar, chegar cansado e querer ver pessoas brigando que não são você. E o que isso ao que isso leva, né, no caso. É simplesmente incrível como a essência vamos colocar assim, do coletivo psicológico brasileiro tá posto de maneira tão explícita naquele programa. E muitas vezes a gente não se toca, né? O quão incrível é você fazer isso. É claro, é um entretenimento fútil, é um entretenimento barato, e é um entretenimento que serve só pra gerar voz pra quem não deve normalmente. Por exemplo, uma grande empresa como a Globo não precisa gerar voz, ela só tá fazendo aquele programa por causa dos anunciantes. Mas é genial como isso é construído, se você parar pra pensar no método de vida que nós temos aqui. Como que você vai discordar? Como você vai falar que isso dá errado? Bom, o programa já tá na sua 24ª edição. Quantos programas que você conhece que efetivamente tem mais de 5 anos? Quantos programas que você conhece que tem mais de 5 anos e dão certo? Então tem todo esse negócio do Big Brother, né? Essa briga constante que a gente quer ver, ainda mais quando não envolve a gente. Porque talvez nós projetemos a nossa briga no programa. Isso de certa maneira é uma forma de controle, se você parar pra pensar, mas eu acho que eu tô indo um pouquinho longe demais nisso.
Mas são... É só a maneira que eu vejo, sabe? O quão incrível é isso, o quão fútil é. E apesar de ser tão fútil, às vezes quando você chega cansado, você tá destruído, a única coisa que você quer é só desligar o teu cérebro e ver isso. Você não precisa ser crítico 100% do seu tempo. Mas aos momentos que você é crítico, você deve agir de maneira crítica, sabe? E o entretenimento, ele é só pra entreter. Independente da qualidade. Não existe entretenimento de qualidade duvidosa. Todo entretenimento tem uma boa qualidade pro seu público. Se você parar pra pensar, não é muito diferente de você ver um Big Brother ou ler um livro. Porque você vai criando narrativas na sua cabeça também. Você cria uma imagem de pessoas, mesmo não tendo conhecimento de como são essas pessoas. A única diferença é que no livro você tem acesso aos pensamentos que o autor do livro te deu. Enquanto no Big Brother você vê pensamentos sendo construídos e sendo mudados constantemente. É muito comum você ver uma pessoa que defende A aqui fora e lá dentro defender B, criticando A. Assim como uma pessoa que defende B aqui vê o B sendo criticado lá dentro da casa e apoia. Eu acredito que a construção de como Big Brother é feita é simplesmente maravilhosa. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Ele domina o ser humano dentro e fora dele. Já pararam pra pensar nisso? Obrigada, amigucho. A voz dele é muito bonita, devo reconhecer. E devo reconhecer também que ele serviu fatos em uma bandeja. Não discordo de nenhuma vírgula. E tendo esse ponto de vista, iremos para o meu enfim. Apesar de que eu já dei uma palhinha no começo. Ajentem-se no sofá e me ouçam com atenção. E é claro que o canal do Biel vai estar na descrição, vai estar no título do vídeo. Já sabem o caminho. Bom, Dubai Blink. Esse reality é o que mais me deixou em completo choque e surpresa. Sim, é de gente rica, mas imensamente mais rica que os de Los Angeles. E só por aqui já consegue entender por que considero esse reality fora da realidade, até mesmo dos endinheirados. Mas não se compara ao que tem, assim, como posso dizer, algo que se passasse na Ásia, mais especificamente em Singapura, por exemplo. Porque ali só quem é pau a pau é Emirados Árabes, sabe? Tipo, Arábia Saudita. Que Dubai, pelo que eu fiquei sabendo dos papos ali da região, é só barriga em classe média. Basicamente, esse reality que eu falei do Dubai Bling, ele conta sobre a vida de um grupo de amigos que tem dinheiro, que tem a que trabalha na Versace, a que é casada com um indiano milionário, e pelo que eu percebi, assim, não só de filmes que eu assisti, mas da realidade ali da Índia, faz sentido ter milionários, porque é uma desigualdade social bem grande. Mas tem muita coisa por trás também. Mas eu vou comentar sobre isso em um outro vídeo para não sair muito do contexto aqui da coisa. Tem o que é DJ, que, se não me engano, ele casou com uma mulher que é de lá de Los Angeles. Tem o cofeiteiro, que assim, ele tem todos os trejeitos, toda a carteirinha para você apontar e dizer, ele é. Porém, entretanto, todavia, estamos falando de um país muçulmano. Portanto, mesmo que ele seja, mesmo que ele não seja, ele se casou com uma mulher. Já soltei esse spoiler aqui que nem tá na temporada ainda, mas aconteceu depois porque eu fui seguir eles no Instagram para saber tudo da fofoca completa. Mas ele se casou, a foto da mulher não aparece, ela é uma mulher muito reservada, mas já deixo isso aí no ar, entendeu? Porque tem isso também, né? Porque é uma coisa que vocês vão entender que
são figurinhas repetidas. Porque lembra que eu falei que tem personagens que são construídos, estereótipos forçados ali? Então tem isso também nesse aqui que vocês já vão entender. Tem a jovem e belíssima viúva. Eu fiquei assim, como assim essa querida, lindíssima é viúva? E aí eu descobri que ela era libanesa, ela mesma conta. E aquilo me deixou ainda mais curioso quanto ao Líbano, porque eu não sabia muito sobre. E um dos motivos pra eu querer pesquisar primeiro foi por conta do Keanu Reeves, que eu soube que era de lá. Então eu fiquei tipo, mais um motivo pra eu querer saber sobre aquele país. Porque eu sou o tipo de pessoa que quando me interesso por algum assunto, eu vou até o fim daquele assunto. Ainda mais se tem alguma coisa relacionada a algo que eu gosto, né? Por exemplo, Resident Evil se passou na Romênia, eu fui fuçar sobre a Romênia, eu quase pensei, nossa, a moeda é quase a mesma, assim, tipo, de questão de equivalente. Tipo, o dólar não é tanto lá, entendeu? Tipo, o valor do real aqui bate o mesmo valor de lá, basicamente isso. Então, falei, pô, baratíssimo, dá pra dar uns rolê. Só que aí eu fui pesquisando mais, fui descobrindo coisas que eu fiquei, rapaz, assustador, deu muito assustador. E isso me lembrou a própria Alcina Dimitrescu, né? Só que claro que o contexto da Alcina é diferente do que acontece lá. Ai, mas teria que fazer um vídeo apenas sobre isso, né? É sobre, mas vai ter, né? Como vai ter que fazer vídeo de Resident Evil Village, né? Mas vamos seguir aqui por enquanto. E claro que tem outros personagens, participantes do reality que eu possa vir a ter esquecido, mas são pequenos detalhes, talvez sejam tão irrelevantes que eu só não nem lembrei, tá ligado? Mas o ponto é que quando você assiste, você tem uma impressão A no primeiro episódio, e no final você acaba achando a Miss Versace, e a esposa do indiano, as maiores vilãs e babacas que já existiu. Porque no começo eu comecei apreciando a Versace, porque a forma como apresentam ela no reality é de uma diva suprema, de uma kinga, tudo. E quando chega no final você fala, você é uma coitada. Entendeu? Apenas isso. Enquanto quem da esposa do indiano só é extremamente mimada. Juro pra vocês, ela só é muito mimada. E, como eu falei, figurinhas repetidas que parece uma versão barata, entre aspas, da original, que é do Bling Empire, se eu não me engano, que é o nome do reality, que se passa em Los Angeles. Mas eu já vou entender isso, né? Que eu já tô atravessando a calça na frente dos bois. Mas é que eu preciso dar esse contexto pra vocês entenderem por que eu falei que você tem uma impressão A no começo e no final você tem uma outra interpretação da coisa toda, entendeu? Ainda mais quando você assiste a versão original, entendeu? Aí você já dá essa sacada. Eu, no caso, assisti a Dubai primeiro e depois assisti a outra, e aí depois, fazendo esse comparativo, que eu percebi isso daí. Pois, muito que bem. Pode ter sido armado? Mas é claro, o nome já diz, show de realidade. E eu amo um barraco bem feito. E assim, se vão ser eles tretando e não eu, tudo ótimo. Mas ao menos ainda é divertido de se consumir. Mas é chocante imaginar que alguém tenha tanto dinheiro pra ficar trocando de casa constantemente, como se fosse trocar de roupa. A mulher do indiano, como eu falei, que era mimada. Ou um evento de caridade de leilão por uma apresentadora carismática. E eu preciso comentar sobre isso. Que, ai, coitada, eu esqueci da querida, né? Ela não é irrelevante, na verdade ela é uma diva, uma querida que me trouxe uma coisa bem interessante, que é sobre, como posso dizer, a etariedade que tem por lá, na questão com as mulheres. Porque, por exemplo, se a mulher começa a ficar velha, ela não pode mais ser apresentadora, e ela tá batendo na porta da idade já, pra ser mandada embora, pra não apresentar mais programas. Então ela foi fazendo já seu pezinho de meia, aquela diva querida. Só que você vê, né, o quanto é bizarro que a mulher só possa trabalhar até um certo período na televisão, porque depois não está agradável para o público. Só que eu também nem tenho muito como criticar nessa parte, porque assim, não tô defendendo, tá? Calma. Porque aqui no Brasil, e em outros países também, tem isso. Conforme a mulher vai ficando velha, automaticamente já começam a botar de escanteio. Entendeu? E se ela continua mostrando o serviço, se ela continua mostrando que ela tá vivíssima, tá plena, tá uau, tipo Madonna, automaticamente vão criticar. Entendeu? É sobre, gente, é sobre.
Vamos seguir. Apesar de que eu falei é triste pra caramba, né? E como lá o que manda é a monarquia e a religião, já conseguem imaginar onde eu quero chegar, né? A pessoa mais carismática é a que tem mais dinheiro, mais plástica e é apresentadora. Ela realmente parece uma bonequinha e é imensamente adorável, juro. Porém, como eu falei, ela tem um prazo de validade na mídia. E eu tô falando muito sério, queria eu estar exagerando. Lá, as mulheres só ficam na mídia quando são jovens e belas. Depois, acabou. Por essa razão, ela foi esperta de fazer o pezinho de meia dela e de participar do reality show da Netflix, que ia dar mais dinheiro pra ela, entendeu? Isso que eu não duvido que foi ela que deu a ideia de fazerem o reality também, né? Nunca se sabe. Mas imagina que horror você depender pura e exclusivamente da sua juventude, além da idade, para conseguir o teu ganha-pão. E essa regra não se aplica aos homens de lá, já fique ciente disso. E é uma pauta que a própria apresentadora levanta. A considero corajosa por isso, e a admiro ainda mais por conta do que ela fez. Lá todos têm dinheiro, têm seus negócios, suas festas, mas eles não quebram as regras. Mais precisamente, as leis do país. Então pode ser meio chatinho de acompanhar se você gosta de uma boa e velha farofagem. E a versão de Dubai me pareceu uma cópia árabe da Califórnia e já irão entender o porquê e o motivo de ter tomado, na verdade, de ter tornado tão esquecível na minha mente, mesmo como eu falei, tendo sido o primeiro que eu assisti. Bling Empire. Aqui foi onde tudo começou. Não de eu ter começado a assistir por esse, como eu falei, porque eu comecei pelo de Dubai, né? Só que pro Dubai existir, esse precisou nascer. E esse é infinitamente superior e mais dramático em tantos níveis, camadas e cacetada. Basicamente, o próprio elenco menciona que ele existe por conta do filme asiático Os Poderes de Rico, que inclusive é um dos filmes que eu mais gosto, que eu assim assisti 1 trilhão de vezes. E que aquilo não é mera ficção. É a realidade de um grupo seleto de pessoas. O que os inclui, como eu falei, Singapura, meus amores. Tanto que, se eu não me engano, só um dali que não é, assim, de Singapura e tudo, mas todo o restante ou é descendente ou é desse meio aí, entendeu? Nesse meio, acompanhamos Kevin e seus amigos. E ele é apaixonado na Kelly, que inclusive namora. E tudo gira em torno desse grupinho de amigos. E quem a Kelly namora? Um Power Ranger vermelho. Sim, isso foi uma coisa que me deixou em completo choque. E assim, principalmente do Kevin, porque ele é o mais pobre do grupo, só que depois você vai entender que ele não é tão pobre coisíssima nenhuma. Ele apenas não quer usufruir do dinheiro dos pais. Então ele quer crescer por meio do próprio sucesso e se bancar pelo próprio dinheiro, entendeu? Então assim, você fica com dó dele, tarará, tarará. Mas na real, o queridíssimo é muito bem pleno do riquinho também, tá? Assistir esse reality é como se sentir em um meio de bonecas vazias, plásticas e que tem tudo o que precisam e querem. Porém, justamente por isso, são seres tão tediosos e repetitivos, presos a regras que eles mesmos criaram e que eles não podem sair de forma alguma. Só interagirem entre si, nunca com ninguém de fora, dão festas para socializar entre si, são extremamente falsos, interesseiros, cachaceiros e consumistas. Esses dois últimos pegou aqui em mim, entendeu? Autocrítica. Por ironia, a melhor pessoa dali é a Ana, a mais rica entre todos eles, a mais velha e a mais sincera. Tanto que por isso, ela se deu tão bem com o Kevin e não tão bem com a Christine, que é o reflexo da sociedade forense, que é o que eu comentei das pessoas vazias, falsas, interesseiras e consumistas. Pois bem, a Ana é filha de uma japonesa e um russo, que fabricam armas. É de uma Winchester, né? Só que da Ásia. Mas, ao invés de ser uma defensora das armas e militar, ela é uma mulher autêntica, simples e que só quer viver no cantinho dela. Para falar a real,
ela é como se fosse uma eterna adolescente, mesmo na casa do seu 60 anos. E é uma coisa, tipo, eu não sou de ficar defendendo gente endinheirada, vocês sabem disso. Só que no caso da Ana, eu percebi, se você consegue notar isso, que de tanto ela ter sido criada em uma gaiola de ouro e com um pai muito, muito rígido, ela está conseguindo aproveitar a liberdade que ela não pôde aproveitar antes, agora. Então, por isso que ela tem todo esse comportamento, tem todo esse jeito, é por causa disso. Então, é até ok ela preferir pessoas que sejam autênticas do que pessoas que só vão atrasar ela, tá ligado? Mas o que ela já se atrasou em tantas coisas. Pois muito que bem. E justamente por ela ser tão carismática e fofa, fizeram uma temporada em Nova York, que é pra onde ela se muda. Já que a original é na Califórnia, e a gente acompanha, no caso de Nova York, a amiga da Ana, pra vocês terem uma noção do quanto a bicha foi importantíssima. Chris, que no caso é a Christine, vive de aparências. É falsa. Tenta se aproximar da Ana por puro status e interesse, ela deixa isso muito claro na hora dos depoimentos. E é aquilo, né? A Ana logo nota isso e corta na primeira oportunidade, porque ela tentou se aparecer pra cima da Ana bem no Ano Novo Chinês, que é uma data super importante, que comemora uma parte de coisa e tudo. E ela fez aquilo para já... vamos aqui mostrar que eu sou importante também, né? Porque a Ana, além de querida, é muito riquíssima, né? Só que não deu muito certo não, né, gente? E isso, claro, gerou a maior treta e rachadura no clubinho dos riquinhos. Nesse meio temos também a Kelly, que namora o Ranger Vermelho, como eu mencionei antes. E o ator que faz o caso, ele é extremamente abusivo. E até a Ana, quando viaja com os dois, ela aconselha a Kelly a terminar com ele, porque não tá dando, sabe? Tipo, elas estavam lá gravando, ele ficou ligando incessantemente e, sabe? Foi uma situação muito sufocante. E assim, se foi sufocante pra mim assistindo, imagina passar por isso, tá ligado? Não vai sendo filmado pra o mundo inteiro assistir. E tem, é claro, a sem noção da Kim, que acha que por ser jovem pode agir da forma que quiser, que é a outra que se comporta como adolescente, só que nesse caso não é aquela adolescente legal, é adolescente babaca com síndrome de diva, entendeu? Uma mistura de Regina George com... quem mais eu posso citar aqui? Não sei. Definitivamente eu não sei dizer aqui. Até poderia ser um pouquinho de Cheryl Blossom, só que a Cheryl ainda é um pouquinho legal, então... vocês entenderam. Só que assim, no começo, a Kim parecia ser muito legal, tá? Ela realmente parecia muito. Só que com o passar dos episódios, ela passa a não apenas ser irritante, ela passa a ser insuportável, entendeu? Que quando acabou ali, eu não quis nem seguir ela. Mas, apesar de ter descido a lenha na Senhora Chu, ela tem sua redenção, fazendo um reencontro do Kevin com a ex-namorada. Que assim, inclusive, eles estão juntos até hoje, pelo menos no momento em que eu escrevi o roteiro. E o Kevin é ex-alcoólatra, então é bem bonito ver ele falando sobre a evolução que ele teve, a recuperação e tudo. Enquanto que a Kelly, ela terminou com o Ranger Vermelho. Hoje ela é mãe e já tá com um cara super saudável, que é justamente o pai da criança. O drama da Christine não é exclusivo de Singapura, Estados Unidos ou Brasil, e já vou entender o porquê. Faço questão de contar, entendeu? Porque é aquilo, eu fiquei com muita raiva dela e tudo, ai meu Deus, essa mulher e tudo. Só que conforme você vai conhecendo a Christine, você vê a Christine do lado A da fita e a Christine do lado B da fita. E aí você consegue sentir uma empatia, ou pelo menos entender porque ela é do jeito que ela é. Isso não diz que ela é uma santa, porque ela não é uma santa. Mas pelo menos você consegue ver um ser humano ali, entendeu? Pois bem, né? Basicamente, a cultura asiática, isso eu entendo muito bem, não apenas por 10 anos de K-pop, mas querendo ou não, né?
Eu fui fuçar um pouquinho mais depois, né, pra ver se as coisas mudaram e... Ai, meia-noite, eu conto um segredo. Mais precisamente de, né, a cultura singapurense e chinesa. Tem o machismo e o patriarcado enraizado com muita força. Mesmo que a China agora seja comunista e a Singapura seja ultra capitalista, né, ao estilo Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas voltando aqui. O que significa que mulheres não tenham tanta validade quanto os homens, tendo algum mínimo de respeito, por exemplo, se casarem e tiverem um filho, de preferência homem. E eu sei o quanto isso é absurdo, mas infelizmente é a realidade. No caso da Christine é ainda pior, né, que eu já vou comentar sobre. Ao menos na China, pelo que eu fiquei sabendo, assim, por um vídeo brasileiro que mora lá, tem a possibilidade de pelo menos as mulheres poderem tirar os bebês, né? Caso, tipo, não dá pra ser, tira a criança, entendeu? Lá não tem esse tabu, não tem esse problema nessa parte. Só que em todo o resto, o problema é exatamente o mesmo, entendeu? Enquanto que na Singapura eu não vou saber dizer essa parte, tá? Então eu só sei mais das outras questões, da gigantesca diferença de classes sociais, porque é um país que tem bilionários, e quando você sabe que o país tem bilionários, significa que tem pessoas muito pobres na base, tipo, pessoas miseráveis mesmo. E, bom, na Coreia, eu teria que fazer um vídeo apenas sobre isso, vai ter vídeo apenas sobre isso, porque é um problema ainda pior do que na China e do que em Singapura. Bom, pelas próprias da própria... Quer dizer, me perdi aqui. Momentos. Palavras da própria Chris. O marido dela é descendente direto da família imperial chinesa, que teve que meter o pé com a chegada do comunismo chinês, fugindo para Singapura, assim como outros bilionários, milionários e ricaços que eram contra o comunismo, principalmente o comunismo especificamente chinês que estava se instaurando ali, e talvez até por risco de vida. Mas parte disso é meio que uma suposição minha, eu irei pesquisar melhor sobre, de questão de risco de vida. Mas eu não duvido de nada, né? Porque estamos falando de comunismo. Porque, né, eles acabaram com a família Romanov. Claro que teve todo um contexto por trás para isso ter acontecido, mas, como eu falei, os ricos deviam estar com muito medo depois do que aconteceu com os Romanov. Mas, vamos seguir aqui. O ponto é que, por terem chegado ali, tiveram que se reerguer do zero, entre aspas, né? Porque seria como começar o The Sims com muito dinheiro pra fazer o que bem quiser no meio do mato. O importante é que por conta disso tinha a tradição do filho homem, né? Afinal, os homens que se tornavam imperadores. E depois, com o contato da cultura britânica, que eu soube pelo Love, Death and Robots, eles adotaram comportamentos semelhantes como cristianismo e machismo, né, tipicamente europeu, além da hora do chá, que nesse caso específico eu vi no filme Asiáticos Podres de Rico, mas ainda irei pesquisar tudo para falar sobre, né, tanto do filme em si, quanto de coisas macabras que tenham naquele lugar em questão de dinheiro, porque assim, quando eu dei uma breve pesquisada, eu fiquei bem chocada com a realidade deles, tipo, em questão dos ricos, né, porque dos pobres eu fiquei com medo de pesquisar. E é sobre, né, tipo, o máximo que eu consegui saber foi que literalmente a minha cama já pode ser considerada um quarto em Hong Kong. E isso é uma coisa que vai me perturbar pelo resto da vida. Pois muito que bem, né? Christine se casou, mas sempre tinha que sentar com as crianças longe do restante da família, longe dos outros adultos, apenas por não ter dado um filho ao marido.
além de outras coisas que ela deixa no ar do quanto era desprezada. Até finalmente fazer a inseminação artificial e nascer o Baby G. Sim, a criança tem esse nome aí. Ou pelo menos pode ser um apelido para não falar o nome real, que tá tudo bem. Lhe dando o direito de sentar com os adultos e ser tratada com dignidade. Por isso, ela mima ele horrores e o trata como um mini imperador. É como se ele tivesse sido a salvação para ela ser tratada como um ser humano. E isso é tão bizarro, cara. Em tantos níveis, assim, meu Deus do céu. Mas ok, vamos seguindo. Ela é o reflexo direto de uma mulher que depende totalmente e exclusivamente de aprovação, principalmente masculina. O que é triste pra caramba, mas ao menos o marido dela não é ruim ou abusivo com ela. Que nós sabemos, é claro, porque na verdade ele é bem, eu posso dizer, ele mima bastante ela, sabe? Principalmente depois da criança. Então, ao menos ela tem uma redezinha de apoio, né? Mas fora ele e o filho, eu diria que ela não tem ninguém. Claro que agora ela tem o Kevin, né, que tá ali do lado dela. Tem também uma gay que eu não mencionei aqui, mas eu vou falar porque ele também é importante, entendeu? Mas vocês já vão entender. E, né, claro, também a Christine passou e, né, pela pressão, pelo filho vindo da família dele e dela própria consigo mesma. Como eu falei, tem ele ali e tudo, e a família supostamente é descendente dos imperadores, então você imagina o quanto essa mulher sofreu de tortura psicológica pra pior, entendeu? Tipo, eu não quero nem imaginar, sabe? Não quero nem imaginar. E foi nesse reality que eu aprendi sobre Feng Shui e que dinheiro da cultura chinesa é atraído pelo vermelho. Não, eu pensei agora na bandeira da China, momentos. E se você para pra pensar, a China tá pau a pau com os Estados Unidos. Então assim, a partir de hoje estarei usando vermelho em absolutamente tudo. Ai, tudo que eu tenho usando ano novo. Que era ano do dragão, como eu falei, ano novo chinês. E falaram que vermelho atraiu os zoeiros. Só que eu fiquei assim, eu tô com medo de usar vermelho e ficar grávida. Não, que eu não quero ter bebês. Ai, aquela paranoia, né, gente? Eu nunca nem fiz nada na minha vida, mas o medo é real, entendeu? É sobre. Quanto que, né, tem um lugar que as pessoas imploram pra engravidar. Tem outros que morrem de medo disso acontecer, que é o meu caso. Mesmo que nunca tenha chegado nem perto de... Vocês entenderam o contexto? Pois bem. Partiu me jogar num balde de tinta vermelha a partir de agora. Agora vamos para Nova York, porque lá não existe amor, mas antes de irmos para Nova York, como eu falei, eu tenho que falar dessa gay. Eu não lembro o nome dele, tá? Não botei no roteiro também, porque eu não lembro o nome dele de forma nenhuma. Só que essa gay era a gay mais falsa, mais interesseira e mais cínica que eu já vi, entendeu? Porque essa gay tava metida em todas as fofocas possíveis, então essa gay era muito fofoqueira. Fez intriga, fez leve trás, entendeu? Essa gay tava em absolutamente tudo que você imaginar. E foi justamente essa gay que falou do Feng Shui, que tem que botar o móvel em tal ponto pra poder ter dinheiro, ter harmonia, ter paz, toda aquela coisa. Ironia, ele fala de paz, né? E eu acho que ele até tinha um certo templo budista em casa, alguma coisa assim. Mas em todo caso, assim, a gay tinha dinheiro, ela queria pegar os sapatos do amigo dele, entendeu? Tipo, gente, socorro, entendeu? Aquela gay, se eu fosse falar sobre ele, daria um vídeo apenas sobre ele, porque o que aquela gay aprontou não tá escrito, gente, meu Deus do céu. Eu comecei adorando ele e terminei não gostando tanto, né? E ele é cheíssimo de plásticas, porque ele tem muito complexo de inferioridade. Se eu não me engano, ele até foi gordinho no passado, então isso também pesa muito pra ele. Não, tipo, não fiz o trocadilho propositalmente, tá? Calma. Mas na questão de, tipo, de ser um trauma que ele acha que vai tratar por meio de produtos caríssimos e
muita plástica. Sendo que a gente sabe que não é assim que se resolvem os traumas, né? E nem nossos problemas do passado. Mas o que a gente pode fazer sobre isso, né? Ai, mas momentos, né, gente? Momentos. E como eu falei que tinha aqueles personagens repetidos, pois bem, essa gay que eu mencionei agora, o sinônimo dele é aquele que se casou, que eu falei que era o confeiteiro, entendeu? É o mesmo. Só que nesse caso, o dos Estados Unidos é assumido, né? Uma gay assumida. O outro é só aquela suspeita, como eu falei, mas ele já se casou com uma mulher, então abafa o caso. E paralelo com as irritantes seriam a Kim, que brigou com a Ana também, porque, nossa, se eu fosse contar essa fofoca, que a Kim foi muito babaca, e a Christine, entendeu? Seria paralelo com as duas. Porque, assim, basicamente, a Kim foi pra casa da Ana, ela convidou todo mundo pra ir pra casa dela, exceto a Christine. Aí a Kim achou um certo brinquedo adulto que a Ana usa com seus boys casuais. E a Kim, ao invés de só tratar aquilo com naturalidade, normalidade, como uma pessoa adulta faria, ela pegou aquilo e começou a exibir pra todo mundo. Não apenas isso, ela deixou cair lá embaixo. Então, assim, foi uma coisa que a Ana ficou com muita razão brava com ela. Ficou brava com outra gay que tava lá com ela, que aprontou esse negócio. A gay pediu desculpa, só que a Kim se recusou e seguiu com raiva até depois, entendeu? Tipo, foi muita babaquice da parte dela, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, entendeu? Isso, assim, bem no começo do reality que isso acontece, entendeu? Por isso que eu falei que ela parece legal no começo e depois ela vai sendo só ladeira abaixo. Mas vamos seguir aqui já pra Nova York, né? Porque, assim, contamos aqui sobre essas fofocas de Nova York, quer dizer, de Los Angeles, só que de Nova York também tem coisa que explica mais ou menos como é a cultura dos ricos asiáticos, né? Que tem relação também, de certa forma, com Singapura, mas também com outros países que eu ainda não conheço tão bem assim, né? E no máximo eu conheço por True Crime. Mas vai ter vídeo também sobre isso, pode ter certeza. Bling Empire, New York. E quando falo que, assim, o simples motivo desse reality existir é porque a Ana se mudou pra lá e a Dorothy também, é porque é verdade. Só que o foco dessa temporada fica apenas na Dorothy, que apareceu na temporada original. E ela era acostumada com o jeito caloroso do povo californiano, do povo festeiro, e que se ajudava, apesar de serem falsos, como eu falei. Lá era mais amigável, né? Isso, palavras da Dodô. E quando ela chega em Nova York, o povo é totalmente frio, foda-se você, tudo que sim, você tem que se virar, e ninguém fica tipo aparicando, entendeu? Além de serem extremamente pontuais nos seus eventos, parece até o povo paulista. Momentos e super estressados e a cidade extremamente porca. Eu diria que lá é São Paulo mais suja, entendeu? Sem zoeira nenhuma. Mas momentos. E eu devo ressaltar que realmente na Califórnia pareceu um sonho, e em Nova York um verdadeiro pesadelo, gente. Juro pra vocês, ali nada foi romantizado em Nova York. Os caras só, tipo, deixou a realidade aparecer mesmo, entendeu? Não foi fantasiado que nem o outro. Quando eu digo fantasiado é porque o outro era tudo mais glamourizado. Nesse aqui, pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas vamos seguir aqui. Isso significa que não existe amor em São Paulo? Bom, se eu vou falar, só se for o dinheiro, né? Mais detalhes. E isso que eu sou uma pessoa paulista, mas assim, da minha população paulista, é amor ao dinheiro, entendeu? É amor ao dinheiro. Políticos que não prestam, também tem isso, entendeu? Que vai só sempre acabar tentando acabar com a população. E é sobre, entendeu? É sobre, é isso. Mas seriam muitas camadas, muitos detalhes, né? Porque se eu fosse falar tudo, ai, tudo do céu. Porque eu vivo na parte de São Paulo, que não é a parte glamurosa. Eu moro na favela, meu amor. Então eu vejo tudo de bom, vejo tudo de ruim, entendeu? Então eu sei do que eu estou falando, eu tenho propriedades, entendeu? Mas não quero entrar em maiores detalhes. Vamos seguir aqui. E esse é tão mesquinho e interesseiro, é difícil pôr em palavras. Imagina uma sociedade de Christine Chu, só que com uma personalidade
da Kim, que eu falei que foi a babaca que aprontou lá, entendeu? Agora você entende porque eu não gostei tanto desse. E ainda teve uma fofoca do outro que eu não contei, que eu esqueci, ela não tá envolvida. Eu achei ela uma fofa, ela parecia uma boneca, ela parecia uma parte da temporada. Só que depois ela sumiu. Por quê? Porque os amigos, fofoqueiros como são, descobriram que, isso por meio de fofoca que uma pessoa contou pra gay fofoqueira, e a gay fofoqueira passou adiante, que a amiga deles, eu não lembro agora o nome da menina que eu falei, ela simplesmente pegou o marido dela quando ele ainda tava casado. Aí eles tiveram um caso, ela engravidou, ele separou da mulher, né, largou a mulher pra ficar com ela. E aí eles formaram uma família e eles apareceram no reality como se fossem a família Margarida. E aí quando isso veio a público, tipo, pá, no reality ali, ela automaticamente desapareceu. E isso foi um choque pra mim e pros amigos ali, entendeu? Porque ficaram tipo, como assim a querida mentiu pra gente esse tempo todo com essa fofoca? Pois é, cada pessoa tem a sua opinião sobre isso, é claro, tipo, ela fez isso no passado, não interfere em nada do que tá acontecendo agora. Ou por outro lado, caramba, se ela foi capaz de fazer isso, ela poderia fazer de novo com outra pessoa. São muitas possibilidades. E eu não boto a mão no fogo por ela, mas também não defendo a diva, né? Tipo, não defendo, mas também não ataco. E assim, já tem família agora, já seguiu a vida, né, gente? Gente endinheirada é podridão atrás de podridão. Não espere coisas boas vindas desse gente. Porque se você chafurdar, se você for um pouquinho mais a fundo, você vai acabar descobrindo algum esquema que você não queira ter sabendo. Você prefira não ficar sabendo dessa fofoca, mas você acaba descobrindo e você fica... Então por isso que eu evito pesquisar boa parte das coisas com a gente com dinheiro, porque eu sei que eu não vou gostar do que eu vou saber. Entendeu? Nunca vou querer saber. É sobre, né? É sobre. Tanto que por isso que quando eu comecei a pesquisar sobre história, né? E descobri sobre países asiáticos e países europeus e o passado desses países, eu fiquei assim... Deus! Mas vamos seguir aqui, porque já estamos perdendo o foco. Mas é sobre que quando eu acabo falando de um negócio, eu acabo falando de uma outra coisa que abre 1 trilhão de parênteses, né? Então... dá margem para muitas coisas. Pois bem, agora entende porque eu não gostei tanto dessa temporada e menos ainda desse lugar. E se eu disser 2 pessoas que eu gostei dessa temporada, é muito ainda, entendeu? Tipo, já tem muita gente já de tanto que eu gostei. Uma sendo influencer e a outra, filha asiática. E esse é o masterpiece que me fez ter certeza de alguns pensamentos. Quando eu digo filha asiática, é porque ela é filha de um... acho que é tailandês, se eu não me engano. Por aí. Que... cara, eu vou falar sobre. Só que, ao mesmo tempo que ela parecia ser bem legalzinha, ela mostrou algo que eu falei, que eu já pensava sobre, e ela só deu certeza a isso. Porque, pois bem, a cena é o seguinte... já foca aí, já presta atenção, imagina na sua mente. Tem a milionária lá, né, que é essa filha asiática, e ela é amiga de uma classe média. E eu já vou comentar sobre essa classe média porque ela namora com outro classe média que é um baita de um folgado, mesmo que ele tenha, entre aspas, boas intenções por trás de suas atitudes, que vocês já vão entender. E tanto que até rolou uma cena assim de filmes dos anos 2000, sabe? Tipo, pega o que você quiser, nem olha o preço que eu vou pagar. Pois bem, pagaram e saíram da loja e eu nem imagino realmente qual foi o valor. Ela nem sabe qual foi o valor também. Deve ter sido o valor de um apartamento em São Paulo ou nos Estados Unidos. Mas eis que o pai da diva liga pra ela, até porque ele que tá bancando a pobre, né? E reclama dela tá gastando desenfreadamente. E assim, um povo que tem mais dinheiro que eu e você juntos metendo uma dessa já é absurdo pra caramba, né? E aí ela tenta se explicar, mas ele fala que se ela continuar assim, ele manda ela de volta pra Ásia. Porque o motivo dela tá ali é que ele quer que ela aprenda o valor do dinheiro. Que ele não nasce em árvore e nem cai do céu. Mesmo que no caso dele sendo exatamente isso, de tanto que eles têm, né? Aí
Aí ela convence o pai que ela vai maneirar, que ela vai aprender a economizar o dinheiro. E ela já teve uma vida de assalariada, tá? Trabalhando em loja de fast food e tudo. Então, assim, ela sabe como é o batente, ela sabe como é ser um proletariado, entendeu? E o ponto não é esse, mas sim a exigência que vem a seguir. Porque assim, já que você não quer mais ser assalariada, você quer ter a sua vida de status de dinheiro que você tem, que você nasceu tendo. Então, lembra que eu falei lá no começo? Viver na rodinha deles ali faz muito que bem. Ele fala que ela precisa sair com o pessoal do ciclo deles, coisa que ela não quer e tem motivo bem claro pra isso. Pois bem, ela então vai por livre e espontânea pressão, né? Porque ele fala que se ela não for, ele manda ela de volta pro país da onde ela saiu, né? E aí já começamos que assim, as queridas cagam pra ela. Tô falando sério, tipo, elas só ignoram que ela tá ali. Ela só, tipo, é como se ela fosse uma bolsa que ficaria no canto, entendeu? Pra vocês terem uma noção de como foi uma situação bem desconfortável, não tanto pra ela quanto pra quem assiste. E ela fica claramente desconfortável e deslocada. A conversa, pois muito que bem, maridos, noivos, namorados e coisas que parecem bem da época da nobreza, que as mulheres só viviam em torno de agradarem homens, viverem por eles, socializar entre eles para fazer os mesmos que faziam agora. E assim, são os papos tão fúteis de chatos e tão, não posso dizer, daquele nicho de gente que fica só brincando de casinha, que é muito chato, gente. Meu Deus do céu, sabe? Tipo, não é um papo legal, sabe? Só não é. E, sabe, é um tédio não só pra ela, como eu falei, pra quem tá assistindo também. Então, assim, foi muito ruim de ver aquela parte, sabe? E ela, tipo, ai meu Deus, sabe? E aí foi a situação escalonando num ponto que ela simplesmente dá uma desculpa, que alguém ligou pra ela, e aí sim ela consegue meter o pé. Eu só não lembro se o pai dela liga pra ela depois, que eu não sabia como é que foi, mas eu sei que eu não terminei essa temporada, eu parei bem nessa parte aí, e eu aprendi na prática o que eram esposas troféus e a vida nova iorquina. E assim, eu fui percebendo depois, isso já gravando aqui, conforme eu falei do roteiro, que pra ele ter falado que ela tinha que falar com pessoas do círculo dela, né, do círculo ali, não com a classe média que era amiga dela, e os papos que elas tinham é sobre isso, que no caso era filhos, maridos, casa e toda essa palhaçada toda, eu acho que era uma bela de uma indireta pra ela já se preparar pra ficar noiva ou pra casar, porque lá tem isso também. Você até pode escolher o teu marido, você pode até escolher a tua esposa, só que tem que ser do ciclo de vocês, do meio de vocês, para manter o dinheiro entre vocês. Conservadorismo é nessa energia, manter tudo entre ali, é conservar, manter, entendeu? E não é o que ela quer, porque ela gostou da vida em Los Angeles, a liberdade e tudo. E aquilo ali não tem liberdade, né? Porque você vai estar sempre nessa gaiolinha dessas pessoas chatas, insuportáveis, vazias e blá blá blá. Então eu entendo a diva, sabe? Eu genuinamente entendo e eu espero que ela tenha conseguido se livrar dessa situação, mas não tenho grandes esperanças, né? Porque o pai dela que tem dinheiro, não é ela, então ela tá presa, não tem muito o que fazer, né? E como eu falei que a amiga dela era namorada do carinha, que era, né, um grande problema, porque assim, tem a Dodô, como eu falei, que ela foi se mudar pra Nova York. Aí, o que esse cara faz? Ele é um alpinista social. O que é um alpinista social? É uma pessoa que quer a todo custo ascender naquele meio, seja dos ricos, seja dos famosos. Então a todo custo ele vai grudar em alguém para poder chegar no objetivo dele, que é chegar lá no topo, ser rico, ser famoso e o caramba. Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo aqui. Eu quero muito ser youtuber famosa. Vamos falar aqui, jogar aqui, pá. Pra isso, o que eu vou fazer? Eu posso fazer como eu tô fazendo agora, de ir aos pouquinhos, garimpando, fazendo meus vídeos e estamos aí. Ou eu posso grudar no youtuber grande e causar alguma coisa,
né, usar dessa conexão que eu tenho com esse youtuber grande, depois que eu finalmente consegui essa conexão, e por meio disso conseguir minha fama. Entendeu? Basicamente é isso, openista social. É uma coisa muito ruim, muito feia de se fazer, mas infelizmente acontece, ainda mais nos dias de hoje. Pois bem, o que esse cara faz é porque a mãe dele tá precisando de um tratamento pro câncer, né? Que já é uma causa bem triste, a gente sabe. Só que aí, ele não fala a verdade. Tipo, olha, eu quero fazer um projeto pra salvar minha mãe. Não. Ele mente pra Dodô e pros outros amigos endinheirados. Tenta forçar uma conexão entre a Dodô, que acabou de chegar e não tá se sentindo bem no ambiente, com os novos amigos ali da região, que tem dinheiro. Pra aí sim, fazer esse círculo de riquinhos doarem pra causa da mãe dele. Só que, como eu falei, ele não faz de uma forma honesta, falando pra ele de forma direta, tudo bonitinho, não. Ele mente, faz toda a tramóia e, claro, não dá certo, as pessoas se sentem usadas e metem o pé. Entendeu? E aí ele fica achando ruim. Principalmente porque as pessoas que ele tenta juntar são justamente pessoas que tretaram, que no caso é a Dodô e o casal que, vou ter que dar esse contexto, lembra que eu falei que o povo de Nova York é muito pontual com seus eventos? Eles marcaram uma festa para as 9 horas. A Dodô chegou depois das 9, a festa estava quase acabando. Eles ficaram muito bravos com a Dodô e por conta disso eles cagaram pra ela totalmente, entendeu? Isso deixou ela muito brava, deixou ela muito magoada, porque ela é uma realidade diferente da dela, que Nova York é diferente de Los Angeles, né? Os comportamentos, a cultura, tudo bonitinho. Então, por conta disso, houve essa separação. Tipo, né? Teve esse primeiro contato, não deu certo, acabou por aí. Enquanto que o outro tentou forçar uma amizade entre eles, né? Forçando esse encontro a acontecer de novo. E como eu falei, não deu certo, foi só ladeira abaixo. E ele acabou, né, sendo exposto por esse esquema que ele montou, entendeu? E tanto que eu nem sei se a mãe dele tá bem, se não tá. Como eu falei, não tive saco pra terminar de assistir, porque aquela temporada foi a que mais me deixou estressada. Capítulo 2. Realities da MTV eram estranhos e a Fazenda é caótica. Não assisti por tempo suficiente para entrar em maiores detalhes, mas o pouco que eu assisti, achei um completo de um caos, uma putaria do caralho, um surto, tanto no sentido bom quanto no ruim. E é sempre gente rica que participa, ou gente que em algum momento teve fama e acabou, que são as subcelebridades. Por exemplo, teve o do George Shore, né, ou uma das variáveis que foi parar no BBB de uma edição, e eu reconheci na hora. E não apenas isso, mas também descobrindo que ela era milionária, porque ela era Ferrari, se não me engano. Olha o nível da parada. Foi ali que eu me liguei que todos que participam dos realities da MTV obrigatoriamente têm dinheiro. Então eles aprontam tudo que você possa imaginar que eles não vão ter consequências. É como os asiáticos podres de ricos, só que em terras tupiniquins. No máximo, irão fazer... Quer dizer, no máximo vão pra Fazenda ou pro BBB e fazer o que eles bem entenderem, que nada demais vai acontecer, vamos dizer assim. E, bom, falando da Fazenda, eu não consegui mais assistir mais do que um dia, como eu falei pra vocês, e eu nunca mais decidi assistir de novo. Eu nunca mais voltei pra aquele reality. Primeiro que eu achei tedioso, justo no dia que eu parei pra ver, não teve treta, né? Eu falei tipo, nossa, que saco. E quando decidi parar de ver, aí sim que teve a treta, só que ficaram só os cortes de treta, que inclusive eu assisti, que eu assisti tanto com contexto quanto sem contexto, e só dei risada quando foi sem contexto mesmo, que foi uma briga tão doida que teve cadeira sendo jogada, choro e quase sarrada, além de uma gritaria na Fazenda que, assim, é permitido de um tudo pra gerar meme ou treta. Entendeu? Então foi um negócio tão caos que, meu Deus do céu, entendeu? E tudo isso se converte, é claro, em audiência. Então não existem limites, e quando eu falo que não existem limites, é porque não existe. Já teve participante que esfaqueou a blusa de outro participante, para não ter que se fosse que é pra própria pessoa. Teve outro reality da mesma emissora que o cara tentou esfaquear o outro também, entendeu? Que era uma grande conquista. Então, é uma parada que eu fico assim, meu Deus do céu, gente, que ponto estamos chegando? Claro que também parei pra ver os da Netflix, né? Mas eu não consegui ir muito além, sem ser os dos milionários, que eu citei antes, como o Casamento às Cegas, que eu assisti um pouco e depois eu larguei.
Teve também o de Corretora de Beverly Hills, que eu assisti tudo, que também é nessa pegada de gente rica e tudo mais. E tem uma filhinha mimada no meio. Tem também qualquer outro que eu esqueci agora. Eu esqueci. Era o de pessoa mais... Tipo, a pessoa mais atlética de todas. Não na questão de ser musculosa, mas de ser capaz de ser excelente em agilidade, força, resistência, tipo, todas as categorias. Eu não terminei de assistir, era um reality coreano, mas bem interessante, tipo, bem feito. E também foi, assim, só isso que eu consegui lembrar no momento, né? Mais detalhes. E eu, no máximo, joguei Brincando com Fogo. E eu me emocionei nas 2 temporadas que eu joguei. Tô jogando agora Casamento às Cegas, eu tô quase acabando e achei fofíssimo, entendeu? E claro que vai ter vídeo sobre em algum momento, quando eu tiver coragem, né? Porque eu vou ter que terminar de jogar pra poder falar aqui pra vocês, mas no momento que eu tô jogando, assim, tá bem interessante ainda, sabe? Não teve uma queda ainda, né? Mas vamos seguir aqui então. E é bem mais intenso e emocionante jogar esses realities do que necessariamente assistir. Porque, como posso dizer assim, né? Eu não me interessei em ver o Brincando com Fogo. E, inclusive, desse reality show aí, participou. Tipo assim, o casal ganhou o Brincando com Fogo. Não, na verdade não, confundida. Eles participaram do Brincando com Fogo. Aí eles participaram de reality da Record. E aí sim, eles ganharam, entendeu? Só que eles se separaram logo depois. Que eles participaram do Power Couple, entendeu? E aí falaram que todo mundo que participa do Power Couple separa logo depois. E parece que é verdade, porque eles ganharam e depois separou. Só que, como eu disse, me deu uma desmotivação de assistir, sabe? Ou são mega apelativos, como a Fazenda, ou são mega manipulados, como é o do Big Brother, ou tem fandoms doentes de tão obsessivos e que defendem seus favoritos como se fossem suas famílias. E isso não apenas no Big Brother, como na Fazenda, como no Power Couple, A Grande Conquista. Tipo, qualquer reality que tiver, o pessoal vai estar assim. É porque estamos falando de reality da internet. Junto os dois, principalmente Twitter, acabou. Entendeu? Você só vai ter acesso à radiação. E eles defendem esses favoritos como se fossem suas famílias. E não é nem por causas, por exemplo, a pessoa tá passando realmente por uma injustiça, então tô ali pra defender. Não, dane-se o que a pessoa fez de ruim, entendeu? Eles vão defender até o fim. Isso me faz não ter vontade de acompanhar isso de passar longe, porque nesse ano que eu assisti o Big Brother, teve até fake news, cara. Pra ver o nível que foi chegando o negócio. Teve coisa tirada literalmente de contexto pra querer dizer que a pessoa era preconceituosa, entendeu? Que depois eu descobri por meio de pesquisa, assim, bem no próprio site, que aquilo que aquela participante falou não era referência ao que aconteceu com o George Floyd, e sim que era sobre a música da MC Naninha. Olha o nível da coisa. Inclusive, eu tenho medo de assistir os da Coreia, porque, assim, como eu falei, 10 anos, entendeu? Que eu conheço bem a cultura, a sociedade coreana. Claro que tem coisas que eu só vou saber se eu for visitar devidamente, se eu fosse morar lá, coisa que eu não quero de forma nenhuma. Mas do que eu já sei, eu já não gosto muito, entendeu? Já é uma coisa que eu fico, já tá... Não, entendeu? Não dá pra engolir, não dá pra descer, né? Porque o mais leve que você vai achar de reality coreano é gordofobia, entendeu? Mais leve, assim, de praxe. Isso, como eu falei, de leve do que eu irei me deparar, porque eles são bem preconceituosos, né? Tipo, mega preconceituosos. Então, homofobia, entendeu? Racismo, entendeu? Tipo, já vai gabaritando aí, vai botando. Porque é uma sociedade extremamente incel das ideias. Queria eu estar brincando, queria estar exagerando, mas eu não tô. Então, se eu fosse escolher um reality pra assistir agora, no máximo do máximo seria Ilha dos Desafios, que é tão bom que você nem liga pra mais nada, sabe? Tipo, se você
não gosta desse desenho, o problema tá mais em você do que no desenho, porque o desenho não tem nada de ruim, entendeu? É um desenho perfeito, real, oficial. Ainda mais que eu fiquei sabendo que vai ter mais temporadas agora, então vai ser bem interessante. E, bom, ele é perfeito, como eu falei, porque ele traz coisas engraçadas, ele traz personagens cativantes, ele faz o apresentador completamente filha da puta, ele faz o cozinheiro completamente arrombado também, entendeu? E é tudo isso junto e misturado, fazendo eles se lascarem pelo bem do seu entretenimento e do apresentador também. Então é maravilhoso, cara, é muito, muito bom. E você genuinamente torce pelos participantes, sabe? E você até acaba ficando triste quando um deles sai, mas, sabe, vida que segue. E é muito mais saudável assistir eles do que os realities de verdade, entendeu? Tipo, só... não. E eu perdi muito que renovassem quando eu escrevi esse roteiro. E não é que atenderam meu pedido, tá, ainda bem, né? Só que eu não sei quando vai lançar, tá? Mas eu só sei que vem aí mesmo. Mas é isso que eu posso dizer sobre realities, entendeu? Olha, eu falei muita coisa, né? Eu abri meu coração, porque eu tinha muita coisa pra falar mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Esse foi o ano que os realities mais me causaram estresse em níveis estratosféricos. Big Brother, A Fazenda, os Empire Blings e Blind Bling e tudo. Meu Deus do céu, gente. Nova York Empire também, né? Tipo, são muitos, sabe? São muitos que, pelo amor de Deus, só ladeira abaixo, entendeu? E eu meti o pau, mas foi com argumentos, com sentimentos, mas também teci elogios, porque eu sou assim, eu posso descer a lema, também posso encher de mimos, encher de carinhos, encher de amor e muitas opiniões que defendam aquela pauta também, né, sobre... Ai... nem se suspira assim, né? Momentos, gente, momentos... Pera, porque eu tô sorrindo, voltando. Respira. Muita emoção, deixa muita emoção, porque eu vou finalmente acabar esse vídeo aqui, né? Deve ser isso. Obrigada, Biel, por ser um amigo incrível e a sua maravilhosa opinião, né? Muito obrigada por ter disponibilizado um tempo pra comentar sobre isso com a gente. E obrigada por ter vindo nos visitar. E saiba que qualquer dúvida é só nos chamar nos comentários, tanto eu quanto ele, que a gente responde. Se cuide e vá com cuidado pra casa. Manda mensagem quando chegar, tá bom? Até a próxima sexta. E, cara, eu tô muito chocada que o Biel, eu estou chocada que ele não shippa Cleon. Como é que pode?